Satsang 3. 17 de julho de 2021. Olá a todos, vamos retomar este satsang final desta primeira semana de férias. Estaremos juntos por 2 horas até às 18, e às 19 retomaremos com o Raam Mikhail Ivanov, até por volta das 20h30. Então, quem tem a primeira pergunta? Então Elisa, ela tem um no grupo dela. Elisa, eles têm 2, vamos primeiro começar com a segunda. A segunda pergunta vai responder a primeira. Você poderia falar-nos sobre este Parabrahman que nós realmente somos? Então, o Parabrahman é o nome que foi dado por Bidi para significar que, de certa forma, depois do Brahman, que está na tradição hindu, diremos a última etapa, mas aquela última etapa que é Deus, que após esta última etapa que era Deus, ainda havia algo, que depois da presença infinita ou presença suprema, depois do Si, havia o real. O que une ao mesmo tempo o nada e o todo, é o que os experimentadores da morte iminente poderiam ter vivido, depois da fonte da luz que somos, ou antes, é a mesma coisa. Existe esse tipo de nada para a consciência, que é de certa forma nosso lar definitivo, é a morada que nunca deixamos, que nunca precisa evoluir ou involuir, e que este é o único lugar, se me é permitido dizê-lo, onde nós podemos realmente reconhecer-nos. Quando alcançamos aquele estado, onde todo conhecimento é estritamente desnecessário, sabemos que somos isso. Isso põe fim à pesquisa, o Parabrahman põe fim às questões de todos os tipos, põe fim à experiência do eu ou à crença do eu, por causa deste estado último, que chamei de estado natural ou estado ágape, percebemos e sentimos claramente, no preciso momento da extinção da consciência, que somos tudo isso, e também aquilo. A verdadeira liberdade está aqui. Não somos mais enganados por nenhuma espiritualidade. O Parabrahman é, portanto, o tudo revelado, que nos conduz ao nada vivido. É um estado de humildade e simplicidade natural, onde tudo é óbvio, onde tudo é aceito pelo personagem. Sabemos que somos ilusórios, sabemos que estamos em um sonho, não recusamos nem o sonho nem a nossa humanidade. Na verdade, é também o lugar da grande alegria onde só existe em nossa vida, dentro do sonho, o momento presente ou o tempo zero. Não veja isto como um espírito de santidade, ou um espírito de mestria, porque é exatamente o contrário. Estamos em nossa humanidade mais simples, estamos onde estamos, porque percebemos claramente que não podemos estar em nenhum outro lugar. Há, portanto, ao mesmo tempo uma aceitação, um estado permanente de recepção, uma integração total de todos os projetos de vida que não precisam mais ser vividos, mesmo que isso seja possível. É o lugar onde ficamos parados, é essa sensação de presença e ausência combinadas que nada pode remover. Na terminologia oriental, Bidi o chamou de Dhyani, aquele que não está preocupado com o personagem, que não está preocupado com nenhum karma, mas que está preocupado apenas com o momento presente estando dentro do sonho, a atualização e a experiência permanente do tempo zero. Isso é o que podemos dizer sobre isso, embora especificando aí também que você não pode entendê-lo de forma alguma, você não pode mimetizá-lo ou imitá-lo de forma alguma. É neste sentido que o chamei de estado natural, e que Nisargadatta entretanto é o eterno. Isso é o que pode ser dito brevemente sobre o Parabrahman, ou o absoluto, se você preferir. Você tem alguma outra pergunta? Elisa. Sim, de qualquer maneira. Irmã, Bidi chamou de quê? O Dhyani? O Dhyani, outra expressão mal traduzida, creio, é o libertado vivo. Irmã, isso letra-se Jain? Sim, DJNI para a pronúncia, Jnani. Elisa, pergunta em espanhol, então em francês isso nos dá? Elisa, saber que estamos na verdade, e que estamos em um personagem que está jogando esse jogo, sabendo também, que para sair desse jogo, temos que morrer sendo esse personagem, é muito forte esse processo. O que você poderia me dizer para nos manter em paz, apesar de tudo que teremos que passar agora?
Teria sido em 2012, eu diria a vocês como BD, o princípio da refutação, o princípio da imobilidade, o próprio princípio da não reação, que é exatamente o oposto do que se poderia pensar. Isto não é uma renúncia. Aceite tudo o que é, não se engane também, isso não significa não se lavar, ou não se curar. Este tipo de aceitação total permitirá que você encontre o que você é dentro da manifestação, o que Nisargadatta chamou de observador. Permite que você passe do ator da cena do teatro para o espectador. Permite que você libere a pressão que exerce sobre si mesmo, sobre suas histórias, suas memórias, seus sofrimentos comuns. Isso vai meio que tirar a consciência da crença de ser esse corpo ou essa mente, ou essa identidade. E é isso que inicialmente permite um distanciamento aparente, e como eu disse, não é absolutamente uma resignação da vida, mas que o aproxima irreparavelmente do momento presente, do aqui e agora. Este é o caminho onde há menos resistência e oposição ao que é, eu diria, uma forma de primeiro passo. Mas entenda que hoje, estou separando essas etapas em um nível didático e pedagógico, mas assim que o observador é visto, vocês entram no eu eterno, no estado natural. Lá, vocês realmente e concretamente constatam que não há ator ou espectador, e que a cena do teatro e o teatro também fazem parte de Maya, isto é, da ilusão. Paradoxalmente, isso não leva a um estado psiquiátrico, que se poderia chamar de desrealização, que é uma síndrome psiquiátrica, mas, ao contrário, vai instalar você no real. Você percebe em si mesmo que não há mais buscas espiritual, que não há mais buscas nem mesmo de experiências místicas, mesmo que se apresentem, que nos instale na morada da paz suprema. O personagem, é claro, ainda está lá, ele estará lá até o último suspiro, mas ele não está mais no comando. É de fato a inteligência do real, a inteligência da luz, a inteligência da vida que está em ação. É uma grande leveza, é uma grande liberdade, acima de tudo, é uma grande humildade. Não é mais uma desrealização, nem uma fuga, mas uma instalação no momento presente, no tempo presente, que o coloca aqui e agora. Você sabe então claramente, sem esforço, que está vivendo isso. E vivê-lo dá a você um entendimento completo dele. Não é um entendimento que possa vir de qualquer conhecimento, porque nesse ponto o conhecimento não tem utilidade para você. Não há nada a adquirir, é em algum lugar uma restituição, é também um dom de si, um serviço aos outros, pode-se dizer, que se faz naturalmente. Apesar de toda a intensidade da cena teatral, você sabe que é apenas uma cena teatral. E, paradoxalmente, dá a você disponibilidade, uma intensidade muito maior de estar lá. Não vai privá-lo dos problemas do dia a dia de cada ser humano, mas não pode mais incomodá-lo, não pode mais questioná-lo e não pode desviá-lo de quem você é. Isto leva ao acolhimento, na absorção de essências, como a chamávamos há alguns anos. Tudo que é visto, percebido, vindo de dentro como de fora, é reabsorvido em plenitude na pura beatitude. Então o mais importante é não lutar contra nada, você não tem que lutar contra sua mente, suas emoções. Você deve perceber, vivendo por si mesmo, que quanto mais você aceita o que é inaceitável, mais este inaceitável, em você e fora de você, se transforma, se resolve em algum lugar por si mesmo. Não há necessidade de ir e viver experiências interiores, mesmo que alguns de nós o façamos, a certeza e a evidência do estado natural se manifestam espontânea e naturalmente. Na verdade, não é o que você faz que vai ser importante, é justamente o que você não faz, o que você acolhe sem reagir, que lhe permite mover-se na fluidez do momento, na fluidez da unidade, e isso é evidente em todos os momentos, mesmo que o personagem às vezes sinta o contrário. Neste estado natural, não procuramos eliminar ou restringir uma emoção, um pensamento, um estado de ânimo. Estamos simplesmente na realidade do momento. É uma grande leveza. Sabemos que tudo já aconteceu, que tudo já foi escrito. Estamos apenas seguindo linhas de potencialidade, hoje neste corpo humano, hoje neste mundo.
Não existem mais mistérios. A vida era um mistério. A vida tornou-se algo que não é mais misterioso, que flui livremente entre o amor e a sabedoria. É um estado onde você não pode reivindicar nada, não projetar nada. É um estado onde você sabe que não tem nenhum esforço para prover, porque você vive que tem que deixar o que é, sem esforço. Isso não nos impede de estar neste mundo, porque o mundo somos apenas nós. Não somos deste mundo nem de nenhum mundo, independentemente de nossa origem estelar, ou de nossas linhagens estelares, apenas viajamos pelo espaço do sonho. E essa jornada, esse caminho, foi criado a partir do momento inicial do aparecimento do tempo. Essa aceitação total nos permite verificar a cada minuto que tudo está em seu lugar. Nada pode ser movido, onde tudo tem sua razão de ser, que nem precisamos conhecer ou buscar. É realmente uma grande liberdade. Em última análise, não há interior nem exterior. Em última análise, a consciência é vista pelo que é, um meio de perceber o sonho, um meio de construir formas, mundos, corpos, mas que absolutamente não é o real. Você tem outras? Irmã, eu tenho uma pequena. Então vá em frente, enquanto Elisa estiver procurando. Irmã, porque a mensagem de Cristo não foi compreendida, ou até mesmo foi desviada quando veio há 2000 anos. Mas nenhuma mensagem pode ser entendida, porque está sempre disfarçada pelos homens, e o mensageiro, seja ele quem for, é sempre disfarçado. A mensagem de Cristo, como tantos outros que já passaram por esta terra. Cristo era o Filho de Deus. Ele disse: eu e meu Pai somos um, mas na realidade não existe nem você nem o Pai. Isso não poderia ser alcançado, nem por Cristo nem por Sankara, por exemplo, um dos fundadores do Advaita Vedanta, porque naquela época não havia como viver o real. Houve alguns seres em meados do século XX que tiveram acesso ao real. A partir desse momento, como disse Buda, se você encontrar o mensageiro ou Deus, mate-o rapidamente. Buda disse que, quando você encontra um mestre ou Deus, isso meio que significa que assim que você segue alguém, seja Cristo, um santo ou mesmo Nisargadatta, você não pode ser você mesmo. São necessários modelos, como um quadro histórico, que permite compreender que nunca houve uma história. O problema não é entender uma mensagem, nem aceitar um ensinamento como verdadeiro ou falso. O problema é viver o fim dos ensinamentos, pois afinal, não pode haver mensageiro, mesmo o mais prestigioso, porque esta não é a verdade absoluta. Estas são verdades relativas, que são função de tempos e ciclos, mas não somos nenhum ciclo. Estamos no momento da resolução do mito da criação. Estamos no momento do encontro com nós mesmos, e neste encontro com nós mesmos, experimentamos real e concretamente que nunca existiu ninguém. As muletas foram necessárias, não sou eu que direi o contrário depois de ter canalizado 40 ou 50 intervenientes, mas tudo isso foi apenas uma trama histórica, que tinha que ser um fio condutor comum ao real. Quando você experimenta isso, não há nem Cristo nem Deus em pé, nem o diabo, nem mesmo a consciência. Pertence ao cenário dos sonhos. Existe, como disse Nisargadatta, apenas o estado de perfeição. Finalmente, Nisargadatta foi o maior profeta de todos os tempos, se assim posso dizer, porque ele disse, nos últimos anos de sua vida, que a busca pela verdade e a vivência da verdade poriam fim ao mundo e à criação. O Apocalipse de São João, de que muito falamos nas outres dimensões, AD, foi o marco da revelação, numa linguagem vibratória, e numa linguagem real e concreta. Atualmente, é Apocalipse 13:17. Ninguém pode comprar ou vender a menos que esteja marcado com o número da besta e o nome da besta. Mas tudo isso pertence ao cenário. A história dos ciclos, como Parami disse recentemente, o quinto sonho e o sexto sonho, a raça azul da qual muitos ensinamentos falaram, nada mais é do que nos encontrarmos a nós mesmos.
Na ciência, está perfeitamente demonstrado que nem o tempo nem o espaço existem, e que este mundo, como toda a criação, é de certa forma apenas uma simulação de computador. Nada mais e nada menos. Estar vivo é apreciar a paisagem do sonho, é nunca ver a menor sombra ou escuridão, estando ciente de que essas sombras e essas trevas existem no nível da realidade. Não tem nada novo nisso. Refiro-me ao que dizia Jung, que já tinha um pressentimento mesmo sem experimentar o absoluto. Se tomarmos o exemplo de Avraham Mikhail Ivanov, ele sabia muito bem, durante suas meditações sobre o Sol, que atrás do espírito do Sol, atrás do Sol, havia algo mais. Mas ele nunca pôde ir lá. Muitos experimentadores da morte passam por diferentes estratos do astral inferior, astral superior, e apenas 5 a 7% dessas pessoas passam por Cristo, Buda, Alá, quem quer que você queira, passam por membros da família que estão lá para recebê-los, mergulham no sol, no paraíso branco, e saem do outro lado, onde há espanto, não há nada, não há mundo, não há consciência, e lá eles se reconhecem. Estou lhe dizendo, é uma proporção muito baixa de pessoas que tiveram essas experiências de quase morte. Hoje você pode experimentá-lo espontaneamente, sem esforço. Se você não vive isso, está se esforçando demais. Você não pode buscar o que você é. É também o mesmo princípio da visão sem cabeça de Douglas Harding. A única coisa que você não pode ver é seu rosto. Pergunte a si mesmo, por quê? Você é obrigado a ter um espelho. Na verdade, é a mesma simplicidade que está em jogo. Estamos simplesmente falsamente identificados com um corpo, com uma história. Não há culpa a ser sentida, porque fomos nós mesmos que escrevemos isso, para viver o esquecimento através da restrição do confinamento, para um dia entender e viver que tudo isso foi apenas um sonho, um pesadelo. Isso liberta você totalmente de qualquer ideia, de qualquer futuro. E então você está disponível, através do seu corpo, através da sua história, mas você sabe que não é nada disso. Esta é a liberdade. Onde tudo se torna evidência, tudo se torna simples. Este é um momento em que você não está mais se apegando a nada, não porque fez um esforço preciso, mas porque aceitou e está vivendo o real, e sabe que não pode mudar nada. Isso é o que Nisargadatta disse: tudo que tiver que acontecer, acontecerá, faça o que fizer. O que não deveria acontecer não acontecerá, não importa o que você faça. É uma frase extremamente profunda porque, paradoxalmente, nos torna livres para agir. É quando você não tem mais escolha que você é livre. O livre-arbítrio é uma fraude monumental. Na verdade, enquanto você acreditar que tem uma escolha, não pode ser livre. A verdadeira liberdade não é uma escolha, é uma aceitação, um acolhimento total. E isso muda tudo em você. Para quem sente e percebe as energias, as vibrações, não tem nada a ver com o supramental e a ativação das coroas. Na interface do real, existe esse duplo touro do coração. Seu coração bate em uma batida múltipla, mas mesmo isso não interessa mais a você. O que te interessa é ser humano, estar lá para o que é e, principalmente, não estar em outro lugar que não seja onde você está. É um estado, como já foi dito e explicado, da alegria sem ninguém, que não depende de ninguém, nem de uma circunstância interna, nem de uma circunstância externa. Você está lúcido, você está na clareza, na precisão do que você é. Mas não tem nada a ver com mediunidade, ou qualquer percepção extrasensorial, mesmo que eles estejam presentes. Na verdade, em última análise, é muito simples, é uma aceitação do que está aí. Outros autores falam sobre isso à sua própria maneira e eles são tão eficazes, eles não precisam encontrar a fonte, os arcanjos, os anciãos, as estrelas. E, no final das contas, todos nós chegamos a este mesmo ponto, não importa o quão longe tenhamos aparentemente chegado.
chega um momento em que largamos todas as conquistas, todas as experiências, todos os estados místicos, mesmo que continuem ocorrendo, não são nada em relação ao real. É exatamente assim. Sejam os autores de hoje, se tomo por exemplo Nasrin Reza ou tantos outros que o vivem, conhecidos ou desconhecidos, estamos todos dizendo a mesma coisa. Todos nós dizemos a mesma coisa, mas é a mesma experiência, mesmo que as palavras sejam diferentes. Outras perguntas? Elisa. Sim, há outras perguntas. Irmã. Jean-Luc, na verdade, você sempre diz a mesma coisa. Não, cada momento é diferente, cada momento é novo. Elisa. Ela diz que você fala a mesma coisa. Dirigindo-se à irmã, mas você entendeu agora. Você assimilou? Irmã. O que eu ouço, não com as mesmas palavras o tempo todo, é diferente, mas é sempre a mesma trama. Mas só pode ser sempre o mesmo quadro, sobre o que você quer que eu fale? Eu não vou te contar histórias. Eu não vejo onde você está indo com isso, na verdade. Outra irmã. Acho que ele tem muito talento, porque ele ainda fala um pouco diferente e francamente, tiremos o chapéu, não é fácil. Dizendo isso, de onde você vem? Irmã. Bem, é sempre a mesma coisa que você nos fala sobre o que somos e sobre o que vamos viver. Sim, claro. Quando falo sobre ciência, estou falando sobre ciência. Quando falo sobre medicina, estou falando sobre medicina. Mas quando falo do real, só posso falar assim. Isso é o que estou te dizendo, até Nasrin Reza, que tem outro vocabulário, é sempre a mesma coisa, é imutável. Outra irmã. Exceto que é novo a cada vez, é totalmente, sim, parece diferente. Nunca preparo nada, as palavras saem sozinhas. Então eu poderia dizer, é a fonte falando, é aba, mas tanto faz. Na verdade, é sempre a mesma coisa, é imutável. Não estou aqui para contar histórias, conto o suficiente sobre medicina, ciência e descobertas recentes, mas satsang é entrevista com a verdade. Não é a minha verdade, é a verdade que é comum a todos, que é vivida ou não. É a única verdade. Não é a mesma atmosfera de quando falamos, como esta manhã, de ciência ou de transmissão de conhecimento. O que estou dizendo, de maneiras diferentes, não tem nada a ver com conhecimento. O real, qualquer que seja a faceta expressa, é necessariamente sempre o mesmo. As palavras não foram feitas para serem compreendidas, mas para serem absorvidas. Está além de ouvir, é ouvir por meio de palavras. Isso é o que Nisargadatta disse, isso é o que disse Jean Klein, isso é o que escreveu Christiane Singer ou o que Nasrin Reza diz hoje, e tantos outros, não podemos citar todos eles, são muitos. Lembre-se de que em relação ao real, o entendimento não pode ser intelectual. Não se baseia em nenhum conceito. Mas, mesmo assim, uso conceitos, palavras, que se fazem espontaneamente, pois não penso nessas palavras, elas saem, não vou procurá-las na minha mente nem na minha cabeça. De certa forma, para sacudir tudo que você pode acreditar ou pensar, porque isso provavelmente desencadeará o entendimento, a ressonância, sem falar na ressonância do ágape, e é assim que você se reconhecerá, não é de outra forma. Quando falo em línguas, de homens e de anjos, quando tenho todo o conhecimento, se me falta amor, nada sou. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. Ainda é relevante hoje, é atemporal. E foi o que Nisargadatta disse durante a sua vida, nos anos 70, ninguém entendia nada e mesmo assim dizia, minhas palavras não podem falhar. Minhas palavras vão destruir suas ilusões, suas crenças. Muito poucos experimentaram isso em sua vida, mas suas palavras foram dirigidas agora, a todos os que ainda sonham, a todos os que acreditam que são consciência, seja o que for, e a todos os que pensam que têm que resolver algo. Aceite que você não tem nada para resolver e verá o que acontece. Isso não o impedirá de pensar, de ter uma mente, não removerá todo o seu conhecimento, mas você simplesmente passará por ele.
O importante não é que você esteja passando por este estado natural agora, o importante é que o observador dentro de você o tenha ouvido. E eu literalmente não me importo se sua consciência, seu personagem ou sua mente aceitam isso. Porque quando chegar a hora, você encontrará o real novamente, você se lembrará dessas palavras. O que fazíamos antigamente? Você tinha o livro dos mortos egípcio, o livro dos mortos tibetano, e nós acompanhamos as pessoas que iam morrer contando-lhes quais fases iriam encontrar no astral. Eu também falei sobre isso, é claro, mas digo que você não precisa ser interrompido pelo astral. Você não pode ser interrompido por um ser de luz ou um ente querido falecido. Você não pode nem mesmo ser parado pela luz. Você terá acesso direto ao real, com facilidade. E quem mais teria dificuldade em passar por isso éramos nós, os seres que pensavam que tínhamos uma espiritualidade, uma consciência. Aquele que vive em um ambiente natural, sem regras sociais, um índio amazônico, os povos nativos, os aborígenes australianos que estão imersos na natureza, absolutamente não precisam ouvir uma palavra de minhas palavras. Eles sabem que são a verdade. Então todas essas pessoas lá, pessoas que vivem a simplicidade da vida natural, absolutamente não precisam de satsangs, canalizações de arcanjos ou do comandante. Eles já estão no momento presente. E para eles não haverá dificuldade. Como as crianças, o comandante sempre dizia, não se preocupem com as crianças, cuidem-se de si mesmos, para quebrar todas essas áreas de ilusões que acumulamos. Finalmente, não há nada de novo. Somos todos nós que adicionamos camadas de fundo, acumulamos camadas de cebolas que nos impedem de ver o coração do real. Isso se chama crenças, se chama religiões, se chama espiritualidade, se chama farsa do supramental, e todos nós embarcamos em nossa jornada interior por esses caminhos ilusórios. Novamente, isso não me impede de usar os cristais, não me impede de atuar no sonho, mas eu vivi que era um sonho. Enquanto isso não for vivido, não foi atravessado, e enquanto não for atravessado, de uma forma ou de outra, ainda existem áreas de sofrimento. Isso não significa que um liberado vivo entre aspas não tenha doenças ou problemas, mas é vivido de uma maneira muito mais simples. E como eu disse, aquela alegria interior, aquela gratidão interior, está lá o tempo todo. Mesmo que a personalidade possa retroceder em certas situações, isso nunca dura. Tem alguma outra pergunta? Em conversa com a Elisa. Eu vi que você estava lendo ansiosamente o seu, Elisa. Sendo minha personagem, olhar para mim, ser mãe de 2 filhos, saber tudo que vem, e só ver tudo que vem sobre seus filhos, e que seus filhos devem passar tudo isso, como fazer sem sofrer e sem se identificar? Quem sofre? Eu respondi a essa pergunta antecipadamente, não se preocupe com as crianças. Obviamente, é a mãe que sofre, só ela. Então é verdade que foi muito mais fácil para essas estrelas, que nunca tiveram filhos, mas está escrito. Se hoje você tem filhos para cuidar, veja isso mais como um fator para superar seus medos, seus apegos. Claro que você tem que agir, mas se você agir além do vínculo emocional materno, você será muito mais eficaz. Khalil Gibran havia dito: seus filhos não são seus filhos. A inversão da farsa da sociedade levou tudo de cabeça para baixo. Dizendo que os filhos não são seus filhos, eles são os filhos da República. Os filhos são filhos da luz, isso é tudo, como nós. E uma criança é livre. É a partir, como eu disse, de 7, 14 anos, que o corpo astral, o corpo mental, é constituído. Existe apenas a projeção do amor filial, porque nos mamíferos existe um instinto de proteção, é claro. Existe até o que se chama de instinto de grupo de todos os mamíferos, mas tudo isso está relacionado apenas à história.
Mas se você tem que ir além disso hoje, neste fim dos tempos, é porque é isso que você escreveu para se libertar de todos os laços, porque até o mais nobre vínculo, o amor mãe-filho, mãe-filha, o amor das almas gêmeas, as chamas gêmeas, que são a mesma realidade, não devem ser um laço, mas uma ressonância. Não é a mesma coisa. O laço bloqueia você em uma função, a ressonância o libera de qualquer função. E nessa hora você ama seus filhos livremente, ou seus pais, sua esposa, seu marido, quem você quiser. Você respeita o outro pelo que ele é. Eu diria que em algum lugar isso torna o amor totalmente fluido. É um amor que se torna incondicional e que não depende precisamente do que se chama amor filial, que é um dos 7 ou 10 amores identificados pelos gregos. Elisa, que te desidentifica deste amor filial e também te coloca no amor ágape. Este é um momento perfeito quando você não diferencia mais seu filho de um filho, goste ou não. Você sabe que é realmente seu filho, mas em termos de comportamento, o amor que emana espontaneamente de você não pode fazer a diferença. É real. Claro que existem laços no palco do teatro, mas eles podem ser vistos de forma diferente. Na verdade, é uma questão sobre o futuro das crianças, que é onipresente em todo o ensino há 15 anos, pelo menos com a Ultris Dimensions, AD, e eu diria uma questão que surge sistematicamente. Certamente é um desafio, mas é um desafio como qualquer outro, assim como o câncer é um desafio ou uma deficiência é um desafio. Mas, novamente, o que muda é você, por dentro e por fora. O personagem ainda está lá, mas você experimenta profundamente as coisas de maneira diferente. Lembre-se de que esse estado de ágape, quer você o chame de estado de Parabrahman, além de qualquer estado, é algo que vem até você. Mas, enquanto você procurar por isso, você não o viverá. Estas não são concessões a serem feitas, é muito mais uma aceitação. No momento em que você realmente vê seu desamparo, por assim dizer, você se torna todo o poder, mas esse poder não pode ser o poder sobre ninguém ou sobre qualquer coisa. E essa é a grande novidade. Você sabe que não tem nada a adquirir, sabe que só precisa estar aí e que tudo é feito através de você, em definitivo, sem você. É assim para todos que vivem isso, e todos que não vivem isso, não podem compreender. Mais uma vez, é a vivência disso que cria a compreensão. Não coloque a carroça na frente dos bois, não faça suposições, não tente se apoderar dela de uma forma ou de outra. Na verdade, se você está disponível para o que é, acima de tudo, então você o viverá. Isso é tudo. Irmã, posso dar um pequeno testemunho? Com prazer. Mas então você diz frase por frase para eles traduzir. E você fala alto o suficiente para que seja gravado, não vou repetir. Irmã, a certa altura, me vi segurando uma criança sombra nos braços. Elisa, espere, vamos começar. Irmã, eu segurei uma criança sombra em meus braços e dei-lhe a mamadeira. Era uma garrafa de água gelada, ele estava com muita sede. E foi com o mesmo amor, como se fosse meu filho, meu. Elisa, porque você disse que ele era uma criança sombra? Irmã, porque ele era realmente um filho das trevas, eu estava imersa no mundo das trevas. Eu sabia que era um pequeno demônio. Era uma forma de amor. E? Irmã, só isso, é dizer que o amor está em toda parte, não há diferença, tal, tal e tal, ou o filho que temos como mãe. Elisa, uma irmã pergunta se há realmente crianças nas trevas. Ai sim. Você já tem de 30 a 50% de portais orgânicos. Você tem filhos que estão realmente conectados com a luz, e você realmente tem, por assim dizer, filhos das sombras. Irmã, mas agora não entendo. Se somos todos absolutos, qual é a diferença? A manifestação na cena do teatro. Elisa, na cena do teatro. Sim. Irmã, não importa onde esteja, seja sombra ou luz, é o mesmo amor que se dá ou que se recebe.
não há sombra ou luz, mas vivemos assim. Elisa. Digamos no jogo. Irmã. É isso, o fato de vivê-lo, digamos que agora é indelével, indelével. É a mesma experiência que tivemos em 2018, 2019, quando reabsorvemos, pelo duplo toro do coração, os próprios demônios. Também somos todos demônios. Realmente representamos todos os papéis ao mesmo tempo. O que fazemos é iluminar o palco do teatro. Mas não confunda a iluminação com rejeição. Quando eu disse que nosso querido presidente na França, antes mesmo de ser eleito, estava ligado ao anticristo, não foi um julgamento, pois do ponto de vista do absoluto, seja Maria ou os arcontes, contribuem para o mesmo restabelecimento do que sempre existiu. Então, de fato, o que você experimentou como uma criança, mesmo com um portal orgânico, seria exatamente o mesmo. Você vê as coisas claramente, uma pessoa viva liberada que visse um ser ou uma irmã no ego, no orgulho ou na verdade, não faria diferença no relacionamento, porque não se pode, simplesmente, porque sabemos que somos nós. Irmã. Só é isso, na verdade. É igualdade em todos os lugares, é neutralidade e igualdade em todos os lugares. E ao mesmo tempo um grande espanto. É sempre uma nova maravilha ver tantas coisas bonitas e perfeitas, não importa o que aconteça. E assim tudo é mais brilhante. Na verdade, não é que tentemos amar a todos quando somos livres, é algo que existe, e tudo não nos pertence. Então, naquela hora, não pode haver nenhum privilégio, não pode haver julgamento, é impossível. Vemos as coisas, podemos dizê-las, mas, de qualquer forma, não pode ser um julgamento. Irmã, você tem o direito de dizer aquele Macron um idiota. Ah, mas você tem o dever de falar, risos. Muitas pessoas confundem julgamento com iluminação. Se você disser esta frase, estável em você, é um fato, não é um julgamento. Irmã. E ao mesmo tempo, você pode dizer que os maus rapazes só têm um papel muito importante na cena do teatro, na iluminação em questão. Ela disse que os maus rapazes têm um papel fundamental na cena do teatro. Em francês, dizemos que é o papel de um cachorro em um jogo de boliche. É uma expressão para dizer que eles vieram para fazer bagunça, desordem. O que é válido para o indivíduo é válido para organizações sociais. Quando tudo está normal, está tudo bem, você sonha de uma forma mais ou menos agradável. E então, um dia, vem aquele que vem fazer o diabo em cena, é o caso de dizê-lo, que quer imperiosamente trazer o caos, é o lema dos maçons de qualquer maneira, ordo ad caos, ordem pela desordem, ou caos. E naquele momento, o que você faz? Você denuncia, você se levanta, mas em algum ponto você vê com clareza, e os outros não veem com clareza. Mas o simples fato de ver com clareza é muito mais eficaz do que condenar ou julgar. É o objetivo de todos os demônios dividir, separar. E dividir e separar é o que nos coloca no pesadelo. E eu sempre disse que o pesadelo vai nos fazer sair do sonho. Parece bom de qualquer maneira. O que eu também dizia há poucos dias é quando o ser humano perde suas certezas, mesmo que sejam materiais, financeiras, emocionais, sociais, profissionais ou o que seja. Então quando você perde suas certezas, quando você não sabe mais como encontrar uma solução ou saída, só então você estará disponível. Quando você não tem mais saída, a saída se apresenta. Eu havia nomeado em um outro satsanga a resiliência, mas é exatamente assim que acontece em toda a humanidade, e eu diria que até mesmo em toda a criação. Estamos no ponto zero. Por enquanto, ainda temos nossos pequenos confortos, temos comida, temos cartões bancários e bilhetes que funcionam, temos nossas telas que nos dizem o que queremos. Mas quando você eliminar tudo, ou quando vai se eliminar tudo isso, o que está em andamento, só restará você.
Então, é claro, no início são os 5 estágios do choque da humanidade de que fala Sri Aurobindo. É o mesmo choque de quando você vai morrer de câncer ou de uma doença grave, e todo ser humano passa por esses estágios. Primeiro, é a negação. Não, eu não, isso não é verdade. Então, a raiva. Depois tem a negociação. Você negocia com você mesmo, com os médicos, com o seu pensamento. E quando você está mais feliz, e vemos isso em todos os pacientes quando eles vão morrer, se eles aceitarem sua morte, eles estarão em paz. Além disso, quando eles partem, eles têm um sorriso no rosto. Trabalhei bastante no SAMU, Serviço de Emergência Médica, fossem suicídios, mortes por acidente vascular cerebral ou por arma de fogo, e quando chegamos, portanto essas pessoas já estavam mortas. E sempre houve 2 faces possíveis: a da carranca do medo, ou a da serenidade. E quando você sabe o que vem a seguir, como estamos falando, você só pode ter uma cara de serenidade. E assim, a última etapa, de fato, é a aceitação. Esta maravilhosa psiquiatra suíça falou sobre isso, Elisabeth Kubler-Ross, maravilhosamente, e quando eu era muito jovem, quando intervi como reanimador em minha ambulância da SAMU, foi sistemático. Eu vi suicidas que tinham uma cara de alegria, eles sorriram em sua morte, e eu tive pessoas que se suicidavam e que tinham a carranca, como eu chamo, do medo. É muito importante estar neste corpo hoje, para aceitar, para compreender fundamentalmente o que é aceitação, e não dizer: não aceito esta ou aquela situação, seja com teu marido, com a esposa ou com qualquer outra pessoa. Porque, como eu sempre disse, quanto mais você aceitar o inaceitável, ou intolerável, logo atrás de você estará livre. Não é algo que é demonstrado, exceto na neurociência de qualquer maneira, mas é algo que deve ser vivido. É o mesmo para a morte desse saco de carne, é o mesmo para a morte do personagem, do ego, e é o mesmo para a morte do eu. E enquanto você não rir, enquanto não sorrir, é simplesmente porque você não viveu, nem viu o real. A vida apareceu assim, a vida vai desaparecer assim. Universos surgiram, sem causa e sem razão, eles desaparecerão da mesma forma, sem causa e sem razão. É exatamente isso. No entanto, você tem que assumir sua função no palco do teatro, você não pode fugir do mundo, a menos que a inteligência da vida o faça vivê-lo. A aceitação, já o disse e repito novamente durante 3 anos, é a chave. Você pode subir em vibração quanto quiser, pode abrir todos os chakras, todas as portas, todas as estrelas, pode dar um passeio na nave de Maria, dirigir uma nave arcturiana, pode ser curado pelos veganos, pode qualquer coisa acontecer com você. Mas não é a liberdade. A liberdade está apenas nisso, na ressurreição para a verdade, e você só pode vivê-la por meio da aceitação. Portanto, aceitação não significa aceitar o inaceitável. Bem, antes de mais nada, sim. Aceite que não há nada que você possa fazer, e a luz fará qualquer coisa por você. Mas não deve ser uma chantagem ou um pedido, nunca vai funcionar. Deve ser, eu diria, rendição incondicional, rendição total. Nesse momento, você estará livre, não para fazer o que quiser, mas para ser o que é. É profundamente diferente. É algo que não tem escolha, é algo que não hesita, nunca pode haver dúvida. Guarde suas dúvidas para o personagem, sobre tudo o que temos que resolver todos os dias, mas até isso vai mudar. Como eu disse, você viverá cada vez mais a graça, cada vez mais serenidade, cada vez mais plenitude. Assim que você aceitar que tudo tem um motivo, mesmo que pareça um nevoeiro terrível ou algo injusto, aceite totalmente, a solução está logo atrás. Se você fizer isso, você vai experimentar. Não tenho como te convencer, mesmo que eu chegue ao fim do conhecimento neurocientífico, todos fariam isso, é a única maneira de ser você mesmo, é a única maneira de viver o momento presente, e essa é a única maneira de ser livre da ideia de ser alguém.
Os efeitos são vistos imediatamente. Você vê isso, você vê como uma pessoa. Tudo que estava em relevo, tudo que estava em excesso ou vazio, é equilibrado. Esse é o dom da graça, esse é o dom de si mesmo, e você não pode evitá-lo, porque estamos nesses tempos. Não teria funcionado 20 ou 30 anos atrás. E é precisamente porque não deu certo que todos procuramos a causalidade à nossa maneira, na história, nas memórias ou na projeção para uma nova terra, novos céus. Mas hoje, esse álibi não pode mais ser mantido. Experimente, você não precisa acreditar ou entender, porque é vivendo que você vai acreditar porque está vivendo. Como Nisargadatta disse, como eu repeti tantas vezes, a compreensão vem diretamente da vivência. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, eu lhe disse, podemos até demonstrar e comprovar na neurociência, como se faz hoje, na neurociência religiosa ou na neurociência comportamental, que chamamos de neuroetologia e neuroteologia, mas não é por isso que você vai vivê-lo. Na física avançada, os físicos sabem muito bem que este mundo é uma simulação. Eles explicaram, demonstraram, isso não significa que eles ainda o estejam vivendo, mas já é mais fácil. Porque quando você não consegue segurar nada, quando você descobre que tudo que você segura realmente o segura, bem, você tem que se deixar ir. E você sabe, por vivê-lo, que quanto mais você deixa ir, mais você recebe. E quanto mais você dá a si mesmo, mais você recebe. É assim que funciona. Todo o resto é apenas sofrimento, todo o resto são apenas medos auto-infligidos, todo o resto são apenas caminhos tortuosos, caminhos de ilusão. Não pode haver um mestre hoje, não pode haver um guru hoje, não pode haver autoridade para seguir. Isso é o que se manifesta em quase todo o mundo, onde as autoridades autoproclamadas, financeiras, políticas, médicas, sociais, serão despedaçadas. Este é efetivamente o fim da predação, exercida tanto na sociedade quanto nas mentiras cósmicas, como disse Bernard de Montreal. Não há mais verdade em Aldebaoth do que no comandante dos anciões, ele voltará em breve, aliás, mas não é uma autoridade, é uma ressonância. Este é um momento em que você realmente e concretamente desaparece da ideia de ser qualquer coisa, quando você não tem mais reivindicações, quando você está disponível no momento. Antes não. Antes de você estar em luta, antes de sentir dor, sejam quais forem as suas posses em qualquer nível. Na verdade, e em última análise, a segurança, seja lá o que for, leva você para longe do desconhecido que é o real. No entanto, não há como desistir de tudo. Mais uma vez, é uma questão de clareza e lucidez. Não importa como você diga, aquilo que você segura, lhe segura, que a segurança é o oposto da vida. A vida vai em todas as direções, não tem rua proibida ou de mão única, está em todos os lugares ao mesmo tempo, você só pode vivê-la. Mas para isso, mais uma vez, você tem que abrir mão de todas as suas pretensões, de querer ser outra coisa que não o que somos no momento. Você não tem escolha. Enquanto você acreditar que tem uma escolha, você se colocará sob a influência da lei da dualidade, a lei do bem e do mal, a lei do karma, mas que diz respeito apenas a estruturas ilusórias chamadas pessoa e alma. Tudo isso é vento diante do real. Tudo isso é uma ilusão monstruosa que ainda escrevemos, mas cujo único propósito é experimentar o que estamos experimentando agora. Esta vida, esta experiência, aqui na Terra, como estamos hoje, é exatamente o melhor lugar para cada um de nós nos reunirmos, para experimentar o real. Você não teve outra escolha. E enquanto você ainda acreditar hoje que tem uma escolha de qualquer coisa, em qualquer nível, isso só prova que você está resistindo a um momento presente e que está resistindo ao real, mas que essa resistência é também o que você escreveu. Não tente se julgar, nem mesmo tente se entender, é ainda mais difícil quando você tem os referenciais em si de compreensão, em relação à energia, os chakras, etc. O conhecimento de si hoje é um obstáculo ao real.
Vá direto, eu diria, para o quadrado inicial ou o quadrado final. Não há caminho mais direto e acessível do que o que existe hoje, na sociedade e na sua vida. Certamente pode parecer opressor, difícil, mas essa opressão, essa dificuldade, como em relação a essa pergunta desta mãe de família anterior, é muito precisamente o que permite que você se encontre. Do outro lado do drama ou da farsa cósmica, existe apenas a alegria e o real. Todo mundo que o vive diz isso a vocês. Todos aqueles que se estabeleceram neste estado natural, de fato, só podem dizer a você a mesma coisa repetidamente, de uma forma mais gentil ou mais violenta. Alguns vão insistir na presença, alguns vão quebrar seus conceitos, como dizem. Somos de certa forma impedidores de andar em círculos, e não há melhor momento para vivenciar a nudez total de tudo em que poderíamos acreditar, para rir de nós mesmos, do outro, da totalidade da criação. Nós realmente estamos aí. Outra pergunta. Irmã, eu ainda tenho uma. Vá em frente. Irmã, penso em nossos queridos falecidos. Você disse hoje que as pessoas desencarnadas estavam em êxtase. E eu queria saber, neste estado de êxtase, se eles sabiam o que você está nos ensinando sobre o real. Será que eles têm, de um golpe só, uma evidência? Eu poderia dar vários exemplos. Elisa, outra irmã pergunta se eles estão passando pelo mesmo nível de revelação que nós. Mas depende do nível de consciência, é o que eu estava tentando explicar. Você tem pessoas que morreram na ignorância, já não sabiam quem eram. Estes são colocados no paraíso branco, até o momento apropriado. Temos amigos que partiram há alguns dias, desde que Colette faleceu. Temos irmãs muito próximas que morreram há poucos meses e que já viviam no estado ágape. Elas foram postas em êxtase, mas sua consciência é livre, isto é, podemos sentir suas presenças, sua alegria, elas podem se comunicar conosco por sincronicidades, por momentos de alegria que nos comunicam. Então, cada um é diferente. Todos os desencarnados estão no paraíso branco, alguns de forma muito profunda, outros com mais liberdade, permitindo-lhes permitindo-lhes sobrepor dimensões e planos. Mas em qualquer caso, todos sem exceção, são colocados na atmosfera da Terra, neste espaço de paraíso branco no alto astral, porque toda a criação, repito, deve viver o que vai acontecer na Terra, que seja os arcontes, os anjos do Senhor ou as naves da Confederação Intergaláctica, as naves de Maria, as mães geneticistas, as naves de todas as dimensões, e até as consciências que não precisam de naves, os grandes arquétipos, estão todos aí, mais ou menos perto da lucidez do que está acontecendo na Terra. É o mesmo para os desencarnados. Elisa, digamos que eles façam parte dessa cena do teatro, então eles estão nos bastidores. Eles estão nos bastidores, esperando o final do show. É exatamente isso. E alguns podem olhar pela cortina. Eles, portanto, retinham uma certa forma de individualidade no corpo astral ou corpo de luz. Raros são os seres que conseguiram escapar dos mundos da forma, de todas as estruturas. O único que conheço é Nisargadatta. Outra pergunta. Elisa, bem, eu tenho uma pergunta. Espere. Sim. Irmã, os animais, seus grupos de alma também sentem o que está acontecendo? Oh, mais do que humanos, sim, mais do que humanos. Em primeiro lugar, você tem animais que estiveram, entre aspas, em processo de individualização por muito tempo. Cães, gatos, cavalos. Nosso primeiro gato que tivemos com Elodie morreu e o vemos de fato, com um traje muito especial. Ele encontrou um corpo de eternidade do felino e voltou para nos ver de Sirius. Os animais são menos enganados do que nós. Claro, eles têm uma consciência, mas não têm uma mente. Eles têm comportamentos, em algum lugar sua consciência é muito mais livre do que nós. Então, sim, toda a criação suspeita que algo está acontecendo.
Então podemos dizer que a poluição, os chemtrails, o 5G, a poluição que fez os insetos desaparecerem, e não tem muitos insetos no para-brisa quando você dirige à noite no carro. A extinção de espécies é parte do que nós, na ciência, chamamos de evento do nível de extinção, um fenômeno de extinção em massa. Coincidentemente, esta é a sexta extinção em massa na Terra, que corresponde às 5 raças raiz. Você notou claramente que frutas e vegetais, por exemplo, no ano anterior, finalmente o ano das 2 primaveras, com as flores que desabrochavam 2 vezes por ano, você pôde ver claramente que hoje, de forma não global e extensível, mas em qualquer lugar, você já não tem tomate em casa, quem tem horta, já não tem feijão, as flores já não dão fruto. Então você tem as abelhas que se foram também. Em muitos países, as abelhas usuais foram substituídas por enormes abelhas pretas, elas são abelhas. A natureza nos mostra de toda parte o que está acontecendo, o deslocamento dos polos, o aumento da ressonância de Schumann, a perfuração da magnetosfera, a deriva completa do polo norte magnético, a deriva dos próprios continentes pelo aparecimento de milhares de sumidouros todos os dias na Terra, buracos, a subdução ou retirada das placas tectônicas é uma realidade. As novas nuvens, independentemente de chemtrails e independentemente de naves camufladas nas nuvens. A cada ano somos descobertos dezenas de nomes de nuvem diferentes. Você com o Mammatus, que não existia antes. Você tem o Asperatus, não vou te listar, olha no Google. O comportamento dos animais muda, tanto os nossos animais domésticos quanto os selvagens, conhecidos como selvagens. É toda a criação na Terra e em outros lugares que está celebrando o fim do sonho. Somos a primeira e a última etapa na Terra. Estamos na origem do sonho da criação, e se adotamos hoje neste ciclo uma forma humana, enquanto éramos águias, Elohim, Nepilim, gigantes, mães geneticistas ou demônios, há uma razão para estarmos aqui para isso. Mas é claro que a natureza sabe muito mais sobre o que está acontecendo do que nós. O magma terrestre tornou-se muito mais fluido, daí o despertar dos vulcões, daí a expansão da Terra, daí os raios gama que se elevam da Terra e do núcleo cristalino da Terra. Tudo isso já vem acontecendo há anos, mas com cada vez mais intensidade e importância. As cores do Sol e do céu não são mais as mesmas. O Sol não nasce mais no mesmo lugar e nem se põe no mesmo lugar. Até a NASA nos diz que a Lua mudou de órbita. Portanto, esteja atento. Perceba que as temperaturas no solo, não estou falando sobre as temperaturas no ar, no nível ártico estão atingindo valores absolutamente insanos. Admitimos que existem cerca de 200 a 300 espécies que desaparecem todos os anos, não são destruídas, saíram do sonho da criação, só isso. Irmã. Sim, mas vem mais vindo, certo? Sim, eles vêm para viver o fim. Entenda que no final, quando digo fim do mito da criação, isso não significa que haja uma destruição, mas simplesmente um retorno à origem. Já que os cientistas nos dizem isso e nós, libertos, vivemos isso, não há tempo, não há espaço. Tudo está no mesmo saco, se posso dizer da criação, todos os multiversos, todas as dimensões. É apenas a consciência em algum lugar disso. É por isso que estamos passando. E quanto mais você aceita, mais é uma alegria. Contanto que você só veja a destruição, Elisa, aceitar é uma grande alegria quando você o aceita. Se você vir nesse desaparecimento de fato o que chama de extinção em massa, então é claro que é surpreendente. Mas quando você vive que nunca nasceu, é uma grande alegria. Você não vê o caos, mesmo que esteja aí, mesmo que seja difícil para a pessoa, você vê além das aparências. Você vê esse teatro ali, essa cena de teatro, você vê essa cena de teatro nunca começou, nunca acabou no final. É Ouroboros, a cobra que morde a cauda. E que esses ciclos que nos deram a impressão de se sucederem no tempo e no espaço, e nas dimensões, ocorreram de fato em um único instante. É isso que vamos experimentar.
Irmã, eu tenho uma pergunta de criança. Os dinossauros realmente existiram? Sim. Os gigantes também. Até postei no Facebook há pouco tempo, um gigante que me conhecia há 300 mil anos, um Nephilim. Mas encontramos esqueletos na Terra, humanos. 24 metros de altura. Irmã, mas você sabe por que fiz essa pergunta? Porque a certa altura, eu ouvia muito o Roche Salqueri, que estava na origem do Top Secret. Acho que ele tem um raciocínio interessante. Espera, Roche Salqueri, para a Elisa, que faz vídeos que fazem muito sucesso no YouTube, onde fala sobre a origem do mundo, ciclos. Irmã, existe uma teoria chamada recentismo, de recente, o fato de que, se quiserem, a história e os esqueletos que descobrimos são apenas uma pura invenção humana, uma criação recente, para nos confundir. Gostaria de salientar que os telefones celulares também foram encontrados como fósseis, não inventamos nada. Isso é o que todas as tradições nos dizem, a vida é apenas uma espiral que sempre passa no mesmo lugar, até o nível superior, mas que viajamos nesta direção, de baixo para cima, ou nessa direção, de cima para baixo, não há sentido. Discussão não audível. Sim, até mesmo relógios. Obviamente, tudo isso está escondido porque não querem que saibamos, porque as pessoas não são mais capazes de aceitar nem mesmo essa realidade passada. Fomos muito formatados. Primeiro, o cristianismo foi suprimido. Para a maioria das crianças de hoje, Cristo era um mito, uma história em quadrinhos. Quanto à Atlântida, Suméria e tudo isso, então aí, o ser humano foi totalmente profanado, mas esta dessacralização é também uma excelente oportunidade de vivenciar o real. Não podemos mais confiar nas religiões, não podemos mais confiar em nenhum mestre. Todos os mestres autênticos deixaram a Terra entre 1980 e 1985, absolutamente todos eles. Todos os que hoje se apresentam como mestres são vigaristas, sem exceção. O tempo dos mestres acabou desde que o Espírito Santo desceu. Devemos enfrentar nossa autonomia e não devemos ser escravizados por nada, nem por um ser de luz, nem por um Estado, nem por um dos pais, nem por um filho. É a esse preço que encontramos a liberdade. Afinal não dependemos de nada, nem de ninguém. Elisa, já estamos conversando há 2 horas. Tem 2 horas. Então, digamos daqui a 1 hora, para o final de Avraham Mikhail Ivanov. Vejo vocês em breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.